Verso 20. Leia aí tudo em casa, eu estou resumindo. Porquanto, ligação de contexto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, olha só, escapado das corrupções do mundo. O que Pedro fala aqui no começo do capítulo 2? Verso 3, né? Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais, glória e virtude, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquei participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Vamos no verso 18, né? Vamos resumir, mas você lê aí verso por verso. Só estou fazendo isso para resumir, mas lembra dessas palavrinhas, né? Olha como é que começa o verso 20, né? Vamos para o verso 18, vai. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam se afastando dos que andam no erro. Ou seja, pessoas que estavam se afastando dos que andam no erro, se tornando filhas de Deus, essas foram arrebatadas por aquelas que se afastaram totalmente da verdade. Eram filhas de Deus, esqueceram dos seus pecados, purificados. Verso 9. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, de tal se faz servo. Verso 20. Porquanto, lembra da expressão que eu mandei você guardar no começo? Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, conheceram o Senhor, forem outra vez envolvidos nelas, nas corrupções que há no mundo, e vencidos, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro. Por que Pedro está falando isso? Olha como é que ele começa o capítulo 1, né? Olha como é que ele começa exortando os filhos de Deus para não se desviarem como os primeiros se desviaram. Pelas quais, verso 4, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Aí Pedro está falando assim, vocês escaparam, né, da corrupção pelo conhecimento do Senhor. Tá vendo? Tá falando aqui com os filhos de Deus, né? Olha a exortação. E vós também, pondo nisto o quê? Que eles escaparam da corrupção do mundo. Pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. A virtude a ciência a temperança, etc, etc. Aí Pedro fala no verso 8, porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Como pessoas que escaparam da corrupção do mundo pelo conhecimento do Senhor Jesus, se desviaram futuramente, eram filhas de Deus, e se desviaram, Pedro está exortando elas. E aí chega no capítulo 2, que é o mesmo contexto, no verso 20 ele fala, porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, igual ele falou no começo, lembra? Pessoas que eram filhas de Deus, escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tá vendo? E vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque, presta atenção, está continuando falando. Então você não pode anular versos. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo desviarem-se. Eram filhos de Deus. Do santo mandamento que lhes fora dado. Como essas pessoas se desviaram dos mandamentos que foram dados, escaparam da corrupção do mundo, mas foram outra vez envolvidos nela. Pedro está exortando a igreja no comecinho do capítulo 2. Aí você pode falar, não, essas pessoas que se desviaram não são aquelas que está na mão de Jesus, porque Jesus disse, eu sou o bom pastor, né, eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e eu lhes dou a vida eterna.
e ninguém as arrebatará da mão do meu Pai. Isso é uma verdade. Mas só que isso não quer dizer que não teve pessoas na mão do Pai que se desviaram da verdade, que eram filhas de Deus e se desviaram da verdade. Aquelas ovelhas que ninguém pode arrebatar da mão do Pai, como está em João 10, a partir do verso 24, são aquelas que vão entender e praticar essa exortação. São essas que vão acrescentar na fé muitas coisas e que, tendo escapado da corrupção do mundo, não vão se deixar envolver outra vez nas corrupções do mundo, porque houve filhos de Deus que se envolveram e esses foram arrebatados da mão do Pai. Mas aqueles que Jesus está falando que não vão ser arrebatados da mão dele, porque ele deu a vida eterna, assim como esses receberam a vida eterna, mas foram arrebatados, mas aqueles que não vão ser arrebatados são esses que até o fim vão perseverar na fé, aqui na carne, aqui na terra. Esses não podem ser arrebatados e Jesus é o único que pode falar dessa maneira, porque ele é presciente, ele sabe tudo. Antes da fundação do mundo, ele conhece você, ele sabe o seu último suspiro na terra. O que você vai fazer? Ele conhece os seus 7 últimos dias de vida, ele conhece o seu último dia de vida, o que você vai programar, quando você vai errar, aonde você pode errar. E é claro que ele vai te dar a oportunidade de arrependimento aqui na terra. Deus não vai ser surpreendido com um filho que estava obedecendo a ele e aí pecou e entrou na morte. Deus não vai ser surpreendido com isso. E por que eu estou falando isso? Porque as pessoas pensam, poxa, a pessoa seguiu a Deus, né? Mas no final ali da sua vida ela tropeçou, pecou e aí vai para o inferno. Não teve oportunidade de se arrepender, aí então Deus vai corrigir essa pessoa no lago de fogo. Ela vai pagar o seu último ceitil, vai sofrer, vai ficar fora do milênio, e aí por ela ter sofrido, ter pagado o seu último ceitil, aí ela vai receber a salvação. Que graça que é essa, né? É graça onde você teve que pagar o seu último ceitil, sofrer tormentos no lago de fogo. Que graça que é essa daí? Isso já não é graça. Então, irmãos, tem outros vídeos para se falar da vida eterna. Esse é apenas um dos vários. Não posso falar todos, não posso falar tudo que o vídeo vai ficar muito grande. E tem pessoas que não gostam de vídeo muito grande. Elas preferem assistir um vídeo em 10 minutos e um vídeo que eu possa refutar todos os argumentos apresentados, argumentos elaborados há anos, quer que eu refute em 10, 15 minutos. Então isso é uma tarefa bem difícil, por isso que eu estou fazendo em vários vídeos. Mas eu vou seguir o conselho que me foi dado. Vou ser mais objetivo e vou falar aí as coisas em vários vídeos. Assim as pessoas podem assistir, né? Não ficam com preguiça de assistir vários vídeos de vários minutos, ok? Então aqui eu deixo uma mensagem da vida eterna, aí na descrição vai aparecer outros links sobre a vida eterna. Continue assistindo e cuidado com a doutrina, cuidado com essas coisas. Eu vou fazer muitos vídeos sobre a vida eterna. Queria pedir para vocês não perderem esses vídeos. Se você tem garantia mesmo que essa doutrina de ser purificado no lago de fogo é verdadeira, então assista a esses vídeos e veja se é verdadeira mesmo. Porque se essa doutrina não for verdadeira, você está correndo risco de achar que vai poder receber uma salvação no lago de fogo. Cuidado!